Só lembrando que na aula passada a gente tinha visto então, o problema de otimização. A gente viu aí algumas formas de realizar a otimização, né? É, abordagem numérica, que é o foco aí do curso. Então a gente viu o método aqui da razão áurea. A razão áurea ela é muito parecida aí com o método da bissecção, só que ao invés de você usar um ponto intermediário, a gente precisa usar dois pontos intermediários, tá? E, e o uso da razão áurea, ou seja, o uso dessa valor aqui, dessa distância, o fato da gente usar esse valor aqui, que é o número, né, que é o número áureo, né? Ele permite a gente economizar aí alguns cálculos, porque na próxima iteração, o que acontece aqui na próxima iteração, ou o x1 ou o x2, uma desses pontos intermediários, ele acaba se repetindo. Tá certo? Então, se eu pego aqui o intervalo aqui da direita, o x2 passa a ser o meu extremo, o xl, né? O xl ele passa a ser o x2 e o x1 ele vai ser o novo x2. Tá certo? Aí a gente só precisa calcular aqui o novo valor para o x1 que vai cair aqui mais ou menos aqui. E o mesmo vai acontecer se eu escolher aqui o limite inferior. Aí o xl continua igual, o xu ele vem aqui para a posição do x1, o x2 passa a ser o novo x1, e aí a gente só precisa calcular um novo valor aqui para o x2. Então a gente economiza aí alguns cálculos quando a gente usa essa razão áurea. Então, mas o resto ele é muito parecido com a bissecção. Um outro tipo de problema que é muito parecido, tá? Também envolve a questão da otimização. É quando você tem não uma função apenas, uma função f de x que você deseja otimizar, mas você tem uma função que você quer otimizar e você tem algumas restrições, e aí geralmente essas restrições aqui podem ser lineares, podem ser não lineares, mas aí aqui eu vou estar trabalhando no caso das questões lineares. Então, ou seja, você consegue modelar através de uma dessa sequência aqui de sistemas lineares, certo? Então aqui é uma outra forma aqui de você trabalhar aqui um outro tipo de problema de otimização, mas também esse aqui é bastante comum, tá certo? Então você acaba caindo aqui, você consegue modelar, quando você consegue modelar o seu problema desse jeito aqui, ó, eu tenho aqui uma matriz, tá vendo? Eu tenho uma matriz de constantes, multiplica o meu vetor aqui de variáveis que eu quero descobrir, e esse aqui é menor ou maior do que um outro vetor de constantes. Então tem isso aqui, é uma matriz de coeficientes que multiplica ali um vetor das suas incógnitas. Isso aqui tem que ser menor ou maior ou igual a um certo valor aqui. Então, quando a gente consegue modelar o problema através desses sistemas de equações, e aí você também tem embutido aqui uma função de custo, né, uma função objetivo que você quer maximizar ou minimizar, aí geralmente a gente usa as ferramentas chamadas de programação linear para resolver esse tipo de problemas, tá? Então isso aqui é mais para vocês terem esse contato inicial, quando vocês caírem num problema que tenha essa cara, aí você já sabe mais ou menos qual que é o caminho que vocês têm que seguir, qual que é o tipo de técnica aí que vocês têm que seguir para resolver elas, tá? Então, quando você tem uma função simples, que é você quer só maximizar ou minimizar uma função f de x, aí você pode usar ali a razão áurea, é, você pode usar a derivada, você pode usar qualquer um método desses. Quando você tem ali um sistema de equações que modela o problema, igualdades e desigualdades, geralmente isso aí vai ser resolvido com programação linear, tá certo?
E aí tem uma outra abordagem também, que aí é uma abordagem que ela é interessante, porque é uma abordagem que funciona para o caso multidimensional, tá certo? Ou seja, quando eu tenho não uma função f de x, mas eu tenho agora uma função f de x, y, z, ou seja, você tem várias variáveis ali dentro da sua função. Então, nesse caso, existem essas técnicas chamadas baseadas em gradientes, certo? E ele é muito parecido com aquele método de Newton que a gente viu para descobrir raízes. Então, o método de Newton, a gente fazia lá o x de i mais 1 era igual ao xi, né? Mais o f' da função. E aqui a gente vai fazer alguma coisa parecida aqui, ó. Tá vendo? Aqui a gente vai fazer algo parecido para a gente calcular o nosso novo valor aqui do ponto ótimo, certo? Bom, qual que é a ideia aqui do método de gradiente? Aqui só deixa eu fazer um desenho aqui, fica mais claro. É, imagina aqui que você tem, então, a sua função, ela já não é mais uma função unidimensional, mas é uma função multidimensional. Então vamos supor aqui que ela tem um f de xy. Então tem aqui uma função, tem aqui o x, o y e aqui o f de xy, certo? O que, que vai acontecer? É, imagina que eu queira descobrir o mínimo da função, certo? Então aqui é o ponto mínimo da função. Uhum. Imagina que isso aqui é como se você tivesse aqui, ó, um vale. Imagina que você tem aqui como se fosse um vale aqui e você queira descobrir qual que é o ponto mais fundo aqui desse vale, certo? Como que é uma técnica que você pode fazer para descer? Imagina que você está aqui, ó, partindo desse ponto aqui e você quer descer até chegar no fundo do vale, certo? Uma técnica que você pode usar é o seguinte: você localmente aqui, ó, localmente, você verifica qual que é a direção que a descida é mais íngreme e você dá um passo nessa direção, certo? Você vai chegar aqui numa nova posição. E aí você vai fazer a mesma coisa. Você olha aqui na sua vizinhança, vê qual que é a direção onde você desce mais e dá um passo nessa direção. E vai fazendo isso sucessivamente até que aqui uma hora você vai caminhando aqui, como se você estivesse caminhando e descendo aqui a colina, tá certo? Então isso aqui realmente são chamadas também técnicas de descida de gradiente, tá certo? Então você sai de um ponto e vai sempre descendo localmente na direção que maximiza aqui a sua descida, certo? Você vai sempre descendo na direção onde você desce o máximo possível. É como assim, se você estivesse simulando uma bolinha que você lança uma bolinha aí morra abaixo, tá certo? O que ela vai fazer? Ela vai sempre percorrendo localmente, ela percorre a direção aí que vai descer o máximo possível, certo? E aí a direção onde você desce mais, se vocês lembrarem lá do cálculo, a direção que você desce mais, ela é conhecida como gradiente, tá certo? Então, se eu tenho uma função f que depende de várias variáveis, o gradiente dessa função é a derivada parcial da função em relação a cada uma dessas variáveis, tá certo? E se você então desce na direção contrária do gradiente, você está descendo. Se você estiver usando aqui o sinal positivo, você sobe. Se você usar o sinal negativo, você vai descer a sua função, tá certo? E aí você tem um passo aqui. Então você tem aqui, ó, o gradiente ele te dá a direção.
Eu tenho, né, uma variável que vai ser meu passo. E aí eu faço o que eu falei, olha, eu vou pegar a minha posição atual e vou dar um passo descendo, dou um passo descendo na direção que eu tenho aqui a maior declividade, certo? E aí você vai fazendo isso localmente, sempre vai descendo aqui sempre localmente, tá? E aí se o passo for pequeno, a tendência é que você faça uma descida mais suave, né? Se você tiver um passo muito grande, pode ser que você acabe pulando aí o seu ponto de mínimo, né? Então isso aqui é um compromisso que você tem. Um passo muito grande, você vai descer mais rápido, só que pode ser que você acabe pulando ali e tenha que fique oscilando em torno ali do mínimo. E um passo pequeno vai evitar essas oscilações, só que você vai convergir mais lentamente. Você vai demorar mais para chegar até o fundo aí do poço, certo? Bom, pela essa descrição aqui do algoritmo, vocês também conseguem aí, se vocês pensarem um pouco, vocês vão ver que também que esse é um algoritmo também que funciona apenas localmente, tá certo? Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, isso aqui vai funcionar, ele funciona pro n-dimensional, tá? Mas fica mais fácil da gente representar aqui no 2D. Então, imagina que aqui eu tenho a minha função f, é, essas funções de descida de gradiente, elas também elas olham apenas a vizinhança local que eu tenho. Então, se eu saio de um ponto aqui que não é favorável, eu posso vir aqui e descer aqui o meu morro e achar que aqui eu estou no meu mínimo, tá certo? Porque localmente aqui eu não tenho nenhum ponto mais alto que ele, então aqui o meu gradiente ele acaba ficando, ele vai me dizer que aqui eu estou no ponto menor, e aí o algoritmo a princípio ele termina aqui nesse ponto, tá certo? Então esses algoritmos que, que usam essa técnica, eles têm esse problema que eles convergem para um mínimo local, tá certo? Então, dependendo de onde vocês partem, vocês, se eu partir daqui, eventualmente eu vou chegar aqui nesse mínimo, mas se eu partir do outro lado, eu chego aqui nesse outro ponto aqui, que é um mínimo global. Tá certo? Então, você tem esse problema aí, que dependendo do ponto inicial, você vai convergir para um mínimo diferente, tá? Então, é uma deficiência aí dessas técnicas. Tem outras. Tem avanços, tá? Logicamente, isso aqui é a forma mais simples, né? Tem avanços, mas esse é um problema que é inerente ali à técnica. Vocês acabam sempre encontrando ela. Então, por exemplo, imagina que eu queira minimizar aqui, ó, essa função. Então, eu tenho aqui uma função, variáveis depende de x1 e x2. E aí o valor dela é isso aqui, é 2 mais x1 menos x2 mais 2x1 ao quadrado mais 2x1 vezes x2 mais 2x2 ao quadrado. O gradiente dela vai ser a derivada da função em relação a x1. Então aqui eu tenho 1. Aqui eu vou ter 4 vezes x1. E aqui eu tenho mais 2 vezes x2. Então quando eu derivo isso aqui em relação a x1, essa aqui é a direção em x. E essa aqui vai ser a minha direção em y. Tá certo? Do gradiente. Então, a derivada dessa função em relação a x2 vai ser menos 1 mais 2 vezes x1 mais 2 vezes x2. Certo? Então, quando a gente usa esse tipo de função, eu vou ter que definir aqui, ó. Eu defino a minha função que eu quero minimizar.
eu defino a outra função que vai ser aí, que vai definir o jacobiano, né, o gradiente. Então aqui, ó, eu tenho aqui, ó, aquelas duas fórmulas aqui. 1 mais 4 vezes x1 mais 2 vezes x2, certo? E aqui eu passo, e aí é questão aqui da função da biblioteca de otimização, eu vou passar o meu vetor aqui de variáveis, o meu conjunto aqui de variáveis, eu passo ele num único vetor, tá certo? Então, x1 vai ser a posição 0 do meu vetor. X2 vai ser a posição 1 do vetor e assim por diante, tá? Então aqui a gente passa um vetor e aí esse vetor vai ter todos os meus parâmetros, tá certo? Então você não vai ter ali, você não vai definir isso aqui como x1, x2, x3 até xn, tá certo? Você define um vetor x e aí você vai acessando ali os índices de cada um deles. Então tem aqui as duas equações, a função f e o jacobiano. E aí então a chamada da função é essa aqui, ó. É o biblioteca SciPy. Então otimização, ponto minimize, passo a função f, eu passo um ponto x0, que é o ponto de partida. E aí aqui tem que ser um ponto 2D, porque a minha função ela tem dois parâmetros. E aqui eu passo como parâmetro aqui do jacobiano essa função aqui, certo? Então, se eu mandar executar, ele vai lá, fala que ele converge aqui, ó, para a raiz -1 e 1,5. E aí tem os outros parâmetros aqui de onde a saída dela. É, essa função do gradiente, ela é bem simples. Observa que aquela fórmula ali é só. Tá vendo? A fórmula do gradiente é só isso aqui, ó. Então, se eu quisesse, por exemplo, implementar a função do gradiente, eu poderia simplesmente fazer isso aqui, ó. Eu passo aqui a função f, gradiente, o ponto inicial, o valor do passo, e aqui o número de vezes que eu vou executar o meu gradiente. Tá certo? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um for, e aí eu vou aplicando aquela fórmula aqui dentro. Certo? Então, o xi é igual ao xi anterior, menos, né, que eu vou descer aqui, o valor do passo, vezes aqui o valor do gradiente no ponto xi, certo? E aqui eu só estou colocando também aqui eu estou colocando aqui, armazenando também os pontos intermediários, tá? Que é para depois eu poder, só porque depois eu vou criar aqui o gráfico, mas isso aqui não é necessário aqui para função gradiente, isso aqui não tem nenhuma necessidade. Só estou fazendo isso aqui para poder depois criar o gráfico. Certo? Então, aqui eu chamei, tá vendo a função. Observa que aqui a resposta -1 e 1,5 é a mesma que a gente obtém aqui da função do Python, tá? E aqui depois eu mando botar aqui, ó. Isso aqui é só para vocês, isso aqui vocês não precisam se atentar a esse código aqui, tá? Isso aqui é só para fazer o gráfico aqui, então eu deixei aqui só para vocês, a título de ilustração mesmo, mas é só mesmo para a gente poder aqui analisar o gráfico, tá? Isso aqui não é para vocês ficarem debruçando aqui esse código aqui, não. Quem quiser dar uma olhadinha, tentar entender, vocês podem ficar à vontade aí, mas eu quero mesmo é que vocês entendam aqui o gráfico, tá? Então, olha aqui o gráfico. Esse aqui são as curvas de nível daquela função. Então, aqui tem o eixo X, aqui eu tenho o eixo Y. E aqui, nas cores, aqui eu tenho o valor de Z.
valor de f de x, y. E aqui é o que eu estava falando, eu guardei ali as coordenadas x e y da minha função de gradiente, ó, que aí eu consigo plotar a trajetória dela, tá vendo? Isso aqui é o que eu falei, ó, ele vai caminhando, 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 até chegar ali no ponto aqui mais baixo aqui da colina, certo? Então esse é o comportamento aí dos métodos de gradiente. Se eu mudar aqui o ponto inicial, e o meu ponto inicial é esse aqui, ó. Se eu mudar meu ponto inicial, ele convergiu aqui para o mesmo ponto. E aqui agora a nova trajetória, tá vendo? Ele vem aqui tá fora aqui do meu gráfico, né? Ele vem vindo aqui e ele converge ali para o mesmo ponto. Ok? Isso aqui é também isso aqui é só para a gente poder enxergar melhor, tá? Então aqui eu tenho como que é a superfície dessa função, tá vendo? Ó, pra gente poder ver. Aqui a gente vê que só tem nessa região aqui a gente só tem um único mínimo na função. Tá vendo? Você só tem aqui um único mínimo, você não vai ter é, vários mínimos locais. Então, no princípio, aí, qualquer ponto que você lançar ali a sua semente, ela deve convergir aqui pro mesmo ponto, tá? E que é interessante de mostrar isso aqui, porque observe que aqui eu estou com uma função que tem duas variáveis, tá certo? Uma função com duas variáveis, a gente ainda consegue fazer um gráfico desses e analisar se eu tenho muitos mínimos locais ou não. Você ainda consegue visualmente fazer a inspeção e fazer lá, e até fazer o chute, saber ali qual que é o chute inicial que você tem que colocar para poder fazer a convergência mais rápida, né? Só que se eu tivesse uma função agora com três variáveis, aí você já não consegue mais visualizar ela, você não consegue mais fazer um gráfico para visualizar uma função aqui com três variáveis, certo? Então, esses métodos gráficos que a gente viu até agora, esse tipo de método gráfico aqui, ó, ele vai funcionar só até funções que tenham duas variáveis, tá? Três variáveis ou mais, aí você não tem mais como fazer ali a sua inspeção manual. Você não tem como você ficar visualizando esses dados, tá? Não assim, pelo menos não tão fácil, né? Você pode começar a fazer algumas fatias e tentar diminuir um pouco, fazer uma análise um pouquinho mais demorada, né? Mas assim, rapidamente assim, você não consegue plotar um gráfico, o único gráfico, pelo menos você não vai conseguir plotar e fazer a inspeção que nem a gente faz aqui agora, tá certo? E aí, realmente, quando você tem, então, um conjunto grande de variáveis, você tem lá uma função que você tem lá 5, 6 variáveis, mais variáveis que você queira tentar minimizar, aí realmente você tem que conhecer as técnicas, conhecer os métodos, né? E também conhecer um pouco o problema para saber ali como que é o ponto inicial que você vai ter que partir, certo? Porque realmente você não vai poder inspecionar ali, você não vai conseguir verificar se aquela resposta que você está obtendo é um mínimo local ou um mínimo global, certo? Aqui a gente consegue, a função é simples de plotar, a gente consegue saber que é, saber se o que eu achei é um mínimo global, tá certo? Mas se eu tivesse mais dimensões, aí a tarefa não seria fácil, eu acharia um valor, a resposta aqui, essas funções, elas retornam um valor para você, né? Então, essa função aqui, ela retorna um valor, mas você vai ficar sem saber
se existe um ponto melhor. Vamos ver aqui alguns exemplos, então. Esse aqui é do livro aí do Chapra, tá? Imagina que eu tenho aqui uma função g é, que fala aqui que relaciona a taxa de crescimento, tá, de uma cultura com a concentração do alimento que ela possui, certo? Então, imagina que o pessoal fez lá, fez a modelagem, achou o modelo e viu que o comportamento ali do crescimento, né, do taxa de crescimento, ela observa que essa função aqui. É, e aí, se você fizer um plot aqui, se você plotar essa função, você vai ter esse comportamento, que é o comportamento característico, né? Ou seja, se eu tenho nenhum alimento, ele não cresce. Mas também se eu tenho muito alimento, ele acaba tendo um problema aí de toxicidade e também ele acaba inibindo o crescimento. Então você tem basicamente esse tipo de curva, tá? Onde você tem um ponto ótimo, onde a concentração de alimento ela vai te dar o crescimento máximo, tá? E aí fora desse ponto, o crescimento vai ser menor. Então a pergunta aqui é, como é que eu acho esse valor máximo, certo? Então aqui eu posso fazer então a inspeção, nesse caso eu posso fazer só a inspeção visual e achar mais ou menos o valor, ó. Ele vai ficar aqui perto aqui de um pouco mais perto de 2, certo? Mas se eu quiser saber um pouquinho mais exatamente o valor, eu posso então criar aqui a minha função. Então g depende da variável c. E o valor aqui é 2 vezes c dividido por 4 mais 0,8 vezes c mais c ao quadrado mais 0,2 vezes c ao cubo. Tá certo? Então essa aqui é a função que a gente quer achar o máximo. E aí a função ali do SciPy, né? Que eu já importei a biblioteca, não precisava importar de novo. É que eu acho que só preciso passar aqui ponto, um ponto inicial para ela. O que ele vai falar aqui, ó? Então, ele vai falar que o valor que ele achou foi esse aqui. Ele vai reclamar aqui que não achou aqui o ponto. E não achou o ponto desejado, tá vendo? Ele deu erro aqui. E aí o valor aqui que ele vai achar, como ele deu o erro, o valor não está correto, tá? Deu aqui menos 2,5, tá? O que aconteceu? Sabe que a função aqui, as funções do SciPy são sempre de minimização, tá vendo? Ó? Então aqui eu estou querendo achar o mínimo da função. Só que aqui no caso desse problema, essa função ela me retorna aqui o máximo, né? Então aqui eu tenho que, na verdade, achar aqui o negativo. Eu tenho que retornar aqui o negativo da minha função. E aí o problema de maximização se transforma no problema de minimização. Certo? E agora sim, ó. Retorna ali otimização terminada com sucesso. E o valor 1,57. Certo? Então, só lembrando aí, é, geralmente você
Você vai encontrar, às vezes, encontra bibliotecas que tem as duas funções, né, de minimização e de maximização. Mas tem bibliotecas que só tem a de minimização, tá? E aí é só você inverter ali o sinal, que aí você transforma um problema no outro. Certo? É, vamos ver aqui um segundo problema, então. Então aqui eu tenho, aqui eu vou ter que fazer um pouquinho mais de, tem que fazer uma preparação anterior, tá? Esse primeiro aqui era só, basicamente é só lançar ali a função, né? Que eu quero minimizar. Aqui a gente vai ter que fazer um pouquinho de preparo aqui anterior, tá? Imagina que eu tenho aqui essa função, eu quero cercar uma área de forma, um formato retangular. É, uma das laterais desse meu retângulo, ele já está cercado, tá certo? Então eu quero saber qual que é as dimensões que maximizam a área cercada, tá certo? Com a restrição de que eu tenho 100 metros de cerca. Basicamente esse aqui é o problema. Então como é que a gente modela aqui esse problema? Bom, vou imaginar então que eu tenho aqui a minha área que eu quero cercar. Então imagina que eu tenho aqui essa lateral. Ela já está cercada, tá? Ela já se encontra cercada. Então eu não preciso me preocupar com ela. Ela vai formar um retângulo, tá certo? Então eu vou chamar isso aqui de C. Aqui vai ser igual a C. E essa dimensão aqui vai ser L. Certo? E aí a gente começa então a modelar o nosso problema. A função que eu quero maximizar é a área. E aí cálculo da área vai ser o C vezes o L. Certo? E aí agora eu preciso colocar essa minha restrição aqui, ó. Certo? Equacionando essa restrição, eu vou ter que 2C mais L vai ser igual a 100. Certo? E aí você transforma isso aqui, você isola, ou você isola o C, ou você isola o L, tanto faz. Então aqui eu vou falar que o L é igual a 100 menos 2C. E aí eu jogo esse valor aqui em cima. Então isso aqui vai ser C vezes 100 menos 2C. Então eu transformei ali a minha função que estava dependendo de duas dimensões, duas variáveis. Transformei aqui numa função de uma dimensão só. Certo? E aí é só equacionar agora essa função. De área retorna C vezes valor mesmo 100 menos 2 vezes C. E aqui você vai. Bom, a gente vai ter o mesmo caso, né? Então, opt ponto. Aqui a gente tem o mesmo caso, tá? O que vai acontecer aqui? Eu quero maximizar minha área, tá certo? Só que o comando que eu uso é o comando de minimização. Então aqui eu vou ter que inverter aqui o meu valor.
E aí tem aqui o resultado. Tá vendo? Otimização finalizada com sucesso. O valor de x vai ser igual a 25. Lembrando que o x vai ser o valor de c. Então, o c vai ser igual a 25 e o L aí vai ser o valor correspondente. Então, e aí o nosso L igual a 100 menos 2 vezes C. Bom, na verdade é que eu tenho que só converter aqui. Eu tenho que converter aqui porque a função aqui, ó, a função de otimização, ela retorna aqui, na verdade, tá vendo? Retorna um dicionário. Se não me engano, aqui é um dicionário, né? Vou chamar aqui o tipo dela. Não, tá vendo? Ela retorna aqui isso aqui é um resultado de otimização, tá? É parecido com um, Que saradinha que eu tenho que parecido com o dicionário, mas fazer. é, mas aí ele tem o quê? Então ele vai ter vários campos. E aí eu quero, na verdade, saber o campo aqui x, né? Que eu estou interessado aqui é o valor de x. Então, esse aqui eu vou ter. Tá vendo? 25. E aí, arredondando aqui, vai dar 50. Então, pra gente pegar aqui, a gente vai ter que só fazer essa conversão primeiro, tá vendo? Hum. Só lembrando aqui, então, ó. Aqui é simples, tá? Aqui é simples, é só você pegar aqui o lado esquerdo aqui, ó. Do lado esquerdo é o nome da variável. É como se essa variável aqui, o retorno aqui dessa função, é como se ela estivesse retornando várias variáveis para você, tá vendo? Ó? Então, se eu quisesse pegar aqui o, sei lá, a mensagem, tá vendo? Ó? Então, se eu quero só pegar ali um campo específico, é só você colocar ali o ponto e o nome do campo que está aqui do lado esquerdo. Se eu quiser saber lá o status, mesma coisa, coloca aqui ponto status ou ponto sucesso, ele retorna ali para você. Então, se eu quiser saber se ele retornou com sucesso, ó, é só acessar esse campo e aí você sabe se ele terminou com sucesso ou não. Então, é bem simples ali. Você pega aqui o resultado o resultado da otimização, ele vai retornar vários valores, tá? E aí você vê qual o valor que você quer trabalhar. O ponto X, esse aqui geralmente fica no final, é o resultado. E o outro que é importante também você verificar, se você vai colocar dentro de um programa, né? É saber se ele terminou com sucesso ou não. Então, são os dois que ficam aqui geralmente no final. Esse aqui, tá vendo? Que você terminou com sucesso e o valor que ele retornou. Isso é uma mãe, gente? É, isso é. É, bom, vamos ver aqui então o próximo exemplo. Ô, professor, esse exemplo 3 está onde? No onde na minha otimização está até o 2. Ele não tá, será que não está atualizado, não? Eu baixei hoje um pouco antes da aula. Engraçado, isso aqui eu já tinha.
Eu tinha feito há um tempo só, deixa eu ver aqui. Vou colocar de novo então. Aqui eu fiz a atualização então do GitHub. Pede para carregar de novo Vou ali. atualizar aqui. Então aqui eu tenho as curvas de nível, tá? É, dessa função aqui eu tenho aqui a função, certo? E aí eu tenho aqui umas perguntas então que eu faço aqui para vocês. Primeiro aqui, essa região que eu estou mostrando aqui, ela está representando aqui um máximo ou um mínimo, certo? Então, para vocês saberem se está representando aqui o máximo ou o mínimo, você pode aqui olhar aqui, ó, olhando aqui mais ou menos a função, vocês veem mais ou menos o comportamento dela. Se vocês estiverem aqui usando o notebook, tá vendo? O mouse aqui vocês conseguem verificar o valor de z. Então vocês veem que nessa região aqui, ó, o valor de z aqui é negativo, é -2, perto de -2, e à medida que você vai subindo, ó, o z vai subindo até chegar aqui no 100. Então essa escala aqui, ó, olhando aqui pela escala, você vê que essa cor aqui azul corresponde aqui ao 0, né? E o laranja aqui o amarelo aqui vai corresponder ao 100. Então, na verdade, aqui você então está descendo aqui. Esse aqui é o ponto de mínimo, que essa região aqui é o ponto de mínimo, certo? Se a gente fazer a inspeção aqui, você vai ver que isso aqui acontece aqui no ponto 1, 3, tá? Tá vendo? Esse ponto aqui vai ser perto aí do x igual a 1, y igual a 3, tá certo? Que olhando ali o gráfico, olhando aqui a definição da função, ela vai dar isso aqui, ó, x1 igual a 1, x2 igual a 3, vai dar o ponto aí onde ele vai ser igual a -2, tá certo? E qualquer ponto fora disso, esse quadrado aqui vai dar um número positivo, ou esse quadrado vai dar um número positivo. Então, qualquer outro valor diferente de 1,3 vai dar um valor um pouquinho maior aqui nessa função. Certo? Tem aqui dois quadrados, ó. Isso aqui é quadrado, isso aqui é o quadrado. Então, ponto de zero, ponto de mínimo, né? Vai acontecer quando esses dois quadrados aqui forem atingirem aqui o menor valor, que vai ser zero, né? Então, esses dois aqui forem igual a zero, isso aqui acontecer, vai atingir o ponto de mínimo. É, bom, qual que é o gradiente da função? Então, o gradiente da função é a derivada dessa função aqui em relação a x1 e a derivada dela em relação a x2. Então, vou pegar aqui, ó. Qual que é a derivada dessa função em relação a x1? Então, se eu pegar aqui o gradiente dela, vai ser aqui, ó. Na direção do x1 vai ser 2x1. Aqui não tem nada de x1, então isso aqui vai ser zero. E aqui eu tenho aqui um menos 2x1 aqui. Se a gente expandir aqui, se eu expandir esse quadrado, aqui eu vou ter um menos 2x1. Derivando isso vai dar menos 2.
certo? Então, o gradiente na direção x vai ser isso aqui, ó. Esse aqui eu tinha um x1 ao quadrado, então vai dar 2x1. Eu tenho menos 2x1 derivando da menos 2. E aqui é a mesma coisa. Então aqui eu vou ter um 2x2. E aqui eu tenho menos 6 na direção do y, certo? Então esse aqui é o gradiente dela. E se eu quiser então criar ali a minha função, eu lembro, aqui eu não vou usar não vou usar x1, x2, eu uso o vetor x. E aí isso aqui vai ser igual a x1 menos 1 ao quadrado. Então, o x1 menos 1 ao quadrado mais x2 menos 3 ao quadrado. Então, x na posição 1 menos 3 ao quadrado menos 2. Então, essa aqui é a minha função. E aí, se eu quiser colocar aqui um ponto inicial, eu posso aqui executar ali a minha função, tá vendo? Ela acha aqui 0.9, 99 e 3 como resposta, tá? Então, observa que a função aqui de minimização, ela não necessita do gradiente, tá? Mas se a gente colocar o gradiente, é uma informação a mais e ele vai convergir melhor, tá? Vou colocar aqui o gradiente. Então, esse aqui era x0, 2 vezes x0, menos 2, e 2 vezes x1, menos 6. Então, se eu colocar aqui o gradiente, tá vendo? Tá vendo? Ele vai terminar aqui, ó, mais rápido e converge aqui com um valor mais preciso, tá vendo? Ó? Então, assim, se você não conseguir calcular o gradiente, não tem problema, a função, ela tem as técnicas dela que elas conseguem calcular o mínimo sem ter o gradiente fornecido para elas. Mas se você fornecer, ele converte melhor. Então, basicamente, se você informar isso para ele, ele já vai usar uma técnica que mais precisa ali para esses cálculos. Aqui um outro exemplo, então, esse aqui usando aquilo que eu tinha falado com vocês de programação linear, tá certo? Imagina que eu tenho, então, aí, programação linear, tá vendo? Ele é bem essa cara aqui, ó, ele tem bem essa cara de você tem ali uma função que você quer, uma função de custo, né? Você quer minimizar, ou então uma função de lucro que você quer maximizar. E aí você tem as restrições do problema. Então aqui, ó, o problema é esse aqui, ó. Imagina que eu tenho um sítio. Eu tenho três tipos de rações: ração A, ração B e ração C. A ração A custa R$ 6, a ração B 9 e a ração C R$ 12.
certo? Ah, as galinhas elas vão precisar então de 3 gramas de proteína e 5 de cálcio. É isso que elas precisam ali, sei lá, diariamente. E você tem então que a ração A vai prover 0,2 gramas por unidade de proteína e 0,4 gramas por unidade de cálcio. A B vai ser 0,6, 0,6 e a C 0,7, 0,8. Tá certo? A pergunta é, qual que é a melhor forma que eu misturo isso aqui de forma a minimizar Tá o meu coisa, custo, tá super eu aprontando. certo? Então aqui ó, eu tenho o meu custo. E aí a pergunta é, como é que eu minimizo o meu custo de forma a obter essa taxa, obter aqui essas quantidades, certo? E aqui assim, obviamente isso aqui vocês conseguiriam até resolver na mão, tá certo? Mas a grande vantagem da programação linear é que isso aqui, se eu tivesse, por exemplo, sei lá, 10 variáveis aqui, o problema, assim, a técnica ela resolve do mesmo jeito, tá certo? É só você modelar ele corretamente. Para ele não faz diferença se você tem 10 ou 20 variáveis, se você tem uma matriz lá de 10 por 10 para resolver, 20 por 20. Para o computador isso não vai fazer diferença, tá certo? Ele resolve ali da mesma forma que ele resolve para 3, ele resolve para 20, tá certo? Pode ser que demore um pouco mais. Quanto mais, obviamente, quanto maior for o tamanho do seu problema, mais devagar ele vai resolver. Mas, assim, é um tipo de problema que manualmente você acho que demoraria muito tempo para conseguir resolver, certo? Então, olha só, a formulação do problema é essa aqui, ó. Eu quero minimizar o meu custo. Meu custo é quem? É x1 é a quantidade de ração A, x2 é a quantidade de ração B, x3 é a quantidade de ração C. Então eu quero minimizar 6, que é os R$ 6, vezes a quantidade de A, mais 9 vezes a quantidade da ração B, mais 12 vezes a quantidade que eu vou comprar da ração C. Então é isso que eu quero minimizar. Ó. Eu quero minimizar a quantidade de ração A que eu tenho, que eu vou comprar, vezes 6. A ração B vezes 9 e a ração C vezes 12. Tá certo? Que são os custos. Sujeito a qual restrição? Bom, eu quero que a quantidade de ração A vezes 0,2. Quem que é o 0,2? É esse cara aqui, ó. A ração A, ela me fornece 0,2 gramas por unidade, certo? Então, isso aqui, a primeira linha, eu estou dizendo quanto de proteína que esse balanço aqui, ó, esse balanço vai me fornecer. Então, é 0,2 vezes o x1, que é a quantidade da ração A, 0,6 vezes a ração B, mais 0,7 vezes a ração C. Isso aqui eu quero que seja maior do que 3, tá certo? Então, o que vem aqui do problema, ó. Eu quero que a porção mínima seja de 3 gramas. Então, eu tenho que essa quantidade aqui, ó, 0,2, 0,6 e 0,7. Esses valores aqui, eu quero que seja maior do que 3 gramas. Então, a primeira linha, eu estou modelando a quantidade de proteína que esse meu balanço aqui de rações vai me fornecer. E a segunda linha é a quantidade de cálcio. É isso? E a segunda linha é a quantidade de cálcio. Certo? Então, tá vendo? Eu consegui, então, pegar aquele texto que eu tinha e conseguir converter ele em termos aqui de sistemas lineares. Certo? E aí, essa cara aqui, ó, minimizar esse sistema aqui, essa multiplicação aqui, sujeita aqui a essas restrições. Então, isso aqui, ele é eu consigo resolver com programação linear.
Então aqui eu vou ter aqui, ó. Eu vou criar um vetor contendo o meu vetor C. O vetor X é o vetor de incógnitas, então isso aqui eu não preciso explicitar que eu vou ter esse vetor, tá? Aqui ele já, quando eu coloco aqui que o C tem 3 dimensões, ele automaticamente ele vai entender que eu estou procurando aqui 3 variáveis, tá? Então, aqui eu só preciso definir aqui esse vetor C. Essa matriz A aqui, eu vou definir ela então aqui, ó. É uma matriz contendo 2 dimensões. A primeira linha, eu tenho aqui os valores 0.2, 0.6, 0.7. E a segunda linha, 0.4, 0.6, 0.8. Isso aqui tem que ser o maior ou igual ao meu vetor B. E vai ser esse vetor aqui, 3,5. Lembrando aqui, ó, que na função aqui do Python, tá? Aqui ele vai também trabalhar da mesma forma que da minimização. Ele vai trabalhar aqui com minimização, tá? E aqui ele trabalha com essa forma aqui, ó. A vezes o x menor ou igual a b. Certo? E aí é só a gente lembrar que para eu para eu inverter aqui uma inequação de lado, né? Para transformar uma inequação de maior, menor para menor, igual, então se eu tenho aqui maior igual, para transformar isso aqui em menor igual, é só multiplicar isso aqui por menos 1. Multiplico por menos 1, multiplico por menos 1 os dois lados, a inequação ela muda de sinal. Certo? Se não me engano é... Aqui, tá vendo, ó? Entra aqui com o C, o A e o B. Aí ele falou que aqui termina com sucesso. E aí me retorna o valor, tá vendo, ó? Quantidade ração A, 2,4. Quantidade da ração B, 3. Quantidade da ração C, 2,7. Tá certo? Então, essa daqui vai ser a minha distribuição aqui de A, B e C, que minimiza aqui o meu custo. Tá certo? Aqui eu tenho o valor do custo, ó. Então, o custo é 75. Tá certo? E aí eu tenho aqui o valor delas. Aqui um outro problema também. Esse aqui também é outro problema de programação linear, tá? Imagina então que eu tenho aqui uma fábrica com 2 produtos. O primeiro produto vendido a R$ 10 e o segundo produto a R$ 7. Para fabricar então o produto A, ela utiliza 5 horas de máquina e 10 horas de mão de obra. Enquanto o produto B, ela requer 4 horas de máquina e 2 horas de mão de obra. Certo? A máquina só pode ser usada por 200 horas e a mão de obra só tem 250 horas de mão de obra disponível. Certo? Então,
qual que é aqui a mistura que eu vou ter entre os produtos A e B, qual que é a melhor proporção que eu tenho que maximiza aqui o meu lucro, baseado aqui nas restrições que essa fábrica possui. Certo? Então, isso aqui é um problema também bastante interessante, tá? E, geralmente você vai ter esses problemas, você tem lá os recursos, você tem recursos limitados, né? Então você tem, aqui eu coloquei dois que são mais fáceis de entender, né? Mão de obra, e horas de máquina, mas isso aqui poderia ser qualquer tipo de recurso que você tem que seja limitado e você precisa compartilhar esse recurso. Então, você tem lá recursos que são limitados, que precisam ser compartilhados. E aí você quer maximizar o seu lucro, quer maximizar a sua produção. E aí você quer saber aí qual que é o mix aí, qual que é a proporção que você tem que ter aí de cada um deles, para que você não tenha ociosidade nas máquinas, você não tenha ociosidade nas mãos de obras, tá certo? Então, isso é um tipo bastante comum aí de problema que vocês acabam encontrando, certo? Então aqui, ó, hum, é, o meu custo, né? Então aqui eu tenho aqui o meu custo. Então aqui eu, na verdade, vou chamar aqui então meu custo. Ele vai ser então, então aqui eu tenho 10 vezes a quantidade de A que eu vou estar aplicando, né? Mais 7 vezes a quantidade de B que eu vou estar fabricando. E aí, lembrando que aqui, ó, isso aqui vai me dar, isso aqui vai me dar meu lucro, né? Isso aqui ele vai dar meu lucro. E eu tenho um problema de minimização. Então, aqui eu vou estar querendo, então, eu vou inverter aqui o sinal, colocar aqui um menos. Então, aqui a minha função de custo, que eu quero minimizar, vai ser menos 10A mais 7B, certo? E aí aqui, se a gente acha um espacinho aqui, acho que tem um espacinho aqui embaixo. Então aqui eu vou modelar agora, então, a minha restrição que eu tenho. Então eu tenho aqui, ó, a quantidade de produtos, quantidade do produto A e aqui a quantidade de produto B que eu vou produzir, certo? Vou colocar aqui na primeira linha a questão das máquinas. Então, eu tenho aqui a quantidade que eu tenho de horas de máquina disponível são 200. Então, aqui, ó, tem 200 horas disponíveis. E quantas horas que eu vou gastar? Bom, o produto A gasta 5 horas de máquina. Então, aqui, ó, 5 vezes a quantidade de produtos A que eu fabrico, mais 4 vezes a quantidade de B. Então, essa multiplicação aqui, ó, 5A mais 4B, tem que ser menor ou igual a 200. Tá certo? Então, o quanto que eu vou gastar aqui de horas de máquina tem que ser menor do que 200 horas. E a mesma coisa aqui a mão de obra. Eu tenho 10 horas de mão de obra para fabricar
uma peça do produto A. Então aqui eu tenho 10 vezes A, mais 2 vezes B. 2 vezes B. Isso aqui tem que ser menor ou igual a 250. Certo? Então isso aqui é a minha são as minhas restrições. E que agora é só transformar isso aqui num código. Então aqui eu tenho 10,7. Tenho 5 e 10. 4 e 2. 5 e 10. 5 e 4, né? 5 e 4. E 10 e 2. É isso que a gente tinha falado, não é isso? E o B vai ser aqui. Minhas restrições 200 e 250. Que era menos, não é isso? Era que era o menos, né? Que estava faltando ali. Então, a minimização do custo. Então, aqui eu tenho o lucro, que vai ser 375. E aqui é a minha, a minha quantidade. Então, eu tenho 20 unidades do produto A e 25 do produto B. Então, fazendo aqui essa mistura, você tem ali o maior valor do seu lucro, certo? Então, aqui o sinal de menos é porque a gente sempre está usando aqui ah, essa função aqui, essa função aqui, ela sempre minimiza aqui o valor da sua função de objetivo. Então, quando é lucro, você sempre tem que passar aqui o sinal negativo aqui para ela. Beleza? Que nem tudo aqui. Alguma dúvida aí, pessoal? Vai, então aqui a gente viu que então a questão da otimização, a gente tem essas várias técnicas, tá? Tem outras também, várias outras. Essas aqui são as mais essas aqui são acho que as mais
mais usadas e também as mais simples, né, da gente estar utilizando, tá? E que são as mais comuns também. Então, programação linear é bastante comum, e aí gradiente também vai ser bastante. E aí, quando você tem funções unidimensionais, é só você colocar ali a função de minimização ali, ou essa daqui eu acho que, se não me engano, a minimização escalar, tem uma que é a função de minimização escalar. Se não me engano aqui, ela tem até aquela razão áurea implementada, uma delas das técnicas lá é da razão áurea, tá? Então você tem várias delas aqui, depende muito da cara do seu problema. Você vai ter aí a técnica que acaba se ajustando melhor. E vocês viram que então a gente usou bastante aqui questão de matrizes, tá? E também a gente vai ver um pouco mais agora profundo aqui questão de sistemas lineares. Então a gente vai ter que ver um pouquinho melhor aqui a questão de como trabalhar com matrizes, tá? Principalmente agora para falar de sistemas lineares, para a gente entender um pouquinho mais a fundo como é que eles funcionam, a gente vai ter que fazer uma breve revisãozinha aí de como que as operações de matrizes, certo? Então, só lembrando aqui, matriz para a gente vai ser essa estrutura aqui de dados, onde eu tenho aqui o número de linhas e o número de colunas, certo? Número de linhas, número de colunas. E aí eu tenho lá eu posso ter um valor, um elemento ali, uma linha numa coluna. Eu tenho então aqui a forma de representar ali a tradicional que vocês viram lá desde a disciplina de geometria analítica, vocês viram aí como é que representa ali as matrizes, né? É, aqui algumas definições de matriz. Matriz quadrada é quando o número de linhas é igual ao número de colunas. A diagonal principal vai ser então essa diagonal aqui. Matriz identidade, aquela que a diagonal principal toda é igual a 1 e o resto é igual a 0. A inversa é aquela que matriz que quando você multiplica a matriz A pela inversa, ela vai dar a identidade. E a transposta é aquela que você pega as linhas e transforma em colunas, tá certo? Então, temos em notação, ela tem essa propriedade aqui, mas basicamente é essa. Você pega as linhas e transforma em colunas, tá? Então, isso aqui é só aqueles conceitos que vocês já viram aí para trás, tá? Mas aí eu queria mostrar só então como é que a gente operaciona isso em termos aqui do Python, né? Então, eu posso. A gente pode pensar em trabalhar só com listas? É possível, tá? Só que ele, a biblioteca NumPy, que é o que a gente está usando até agora, ela tem várias operações que ela implementa e vão facilitar bastante a nossa vida. Então, ao invés de usar o conceito de listas, que é o conceito que você tem na primitivo do Python, é melhor a gente usar o conceito aqui do array do NumPy, tá? Porque aí você consegue ter de graça aí várias funções já prontas. Não vai precisar ficar implementando essas funções. Só você veria qual que elas são e utilizar. Então você pode, se você tem uma lista, você pode só usar aqui o comando np.array e aí você chama a lista e aí ele transforma ele num vetor que o NumPy entende, tá? Tanto para lista quanto para vetores, tá vendo? Se eu tenho uma lista unidimensional, se eu tenho uma lista multidimensional, só usar o mesmo comando, tá? Ele tem, ele tem aqui o comando também de matriz, mas ele já é mais antigo, tá? Então, o mais atual
é você usar array tanto para vetores quanto matrizes. Eu posso criar também os vetores diretamente. Vocês viram que eu estava fazendo, eu estava usando esse tipo de notação aqui. Também eu estava usando esse tipo de anotação. Então você pode criar eles diretamente, tá? E aí a vantagem é porque eu consigo fazer aqui, ó, operações matemáticas, tá? Então se eu tenho listas, você não vai poder fazer várias operações dessas aqui, você não vai poder fazer. Mas se eu tenho eles como arrays do NumPy, você pode fazer essas operações aqui que ele entende normalmente, ó. Então eu posso multiplicar, somar, subtrair. A divisão, ela você também pode também fazer, que eu tenho. Não criei o M, né? Eu também posso então multiplicar ou dividir. Posso somar um escalar, posso somar duas matrizes. Eu posso multiplicar duas matrizes aí a forma mais sucinta, né? Usando aqui o operador arroba, tá? Então, se você tem o operador de multiplicação, ele vai fazer a multiplicação elemento a elemento, tá certo? Ele está fazendo aqui, ele está multiplicando, ele não vai fazer aqui a multiplicação de matrizes, ó. A multiplicação de matrizes, eu uso aqui o arroba, aí multiplica linha por coluna, tá certo? Essa outra aqui, ó, ela vai fazer esse valor vezes esse, é o que tem aqui, ó. Depois vai fazer esse vezes esse, e vai colocar aqui. Vai fazer esse vezes esse, ó, aqui é o resultado. E esse aqui vezes esse, coloca aqui. Ou seja, ele está pegando elemento por elemento. Tá vendo? Ele pega o elemento dessa posição vezes o elemento da mesma posição e coloca ali na resposta. Certo? Então não é. Isso aqui não é aquele conceito que a gente viu de multiplicação de matrizes, mas é uma multiplicação só de um elemento por um elemento. Isso aqui é multiplicação tradicional, né? Pega a primeira linha, multiplica pela primeira coluna, pega a primeira linha vezes a segunda coluna e assim por diante. Tem outras formas também, você tem a função matmul, você tem a função dot, tá? Que fazem a mesma coisa, mas acho que essa aqui é a mais intuitiva, tá? É mais simples, né? É mais direta aqui de você entender aqui no código, tá? Para você pegar então a dimensão aqui, ó, você usa o comando .shape, você pega lá a sua variável, .shape, e ele retorna ali as duas dimensões, tá certo? X e Y, número de linhas, número de colunas. Para você pegar só o número de linhas, você pega lá o primeiro elemento. E para pegar o número de colunas, você pega o segundo elemento, certo? Para você acessar lá uma posição i,j, é só você fazer ali matriz, posição i, vírgula j, tá certo? Não tem nenhum segredo. Você pode tanto pegar o valor, você pode mudar o valor, nenhum problema aqui.
E aqui aqui algumas coisas que facilitam bastante o código, tá? Então eu posso acessar aqui os elementos todos de uma linha ou os elementos todos de uma coluna. Tá vendo? Eu posso pegar todos os elementos de uma linha, todos os elementos de uma coluna. É, e eu posso aqui substituir também, ó. Eu posso substituir todos os elementos de uma linha inteira, certo? Então, você consegue fazer operações com uma linha inteira, com uma coluna inteira. É, você não precisa ficar fazendo o for, que você faria talvez em outras linguagens, né? Se você usar o C, teria que usar aqui um for para fazer para varrer elemento por elemento. Aqui você não, você pode varrer, você pode acessar e trabalhar com uma linha inteira ou uma coluna inteira, tá? Então, da mesma forma, eu posso substituir uma coluna inteira, eu posso substituir uma linha inteira e eu posso também acessar duas ou três, eu posso acessar várias linhas simultaneamente, ó. Então, aqui, se você usar, se você usar aqui essa estrutura aqui, ó, então você passa aqui, você vai passar diferente aqui tá vendo aqui, diferente dos outros jeitos que eu passava aqui, ó, passa um inteiro, vírgula outro inteiro. Se você passar uma variável do tipo nparray, você pode acessar várias linhas ao mesmo tempo, ok? Eh, e aí eu posso, por exemplo, trocar, ó. Isso aqui é tá vendo, um código bem simples, um código aí, uma única linha de código, eu posso trocar duas linhas inteiras. Deixa eu mostrar aqui. Isso aqui é interessante, ó. Olha só, eu tenho ali a minha matriz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? Depois que eu executo essa linha aqui, ó, o que ela faz? Ela troca a primeira linha com a terceira linha. Então, eu troco aqui a primeira linha com a terceira linha, tá vendo? Ó? Eu troco elas de lugar. Então, isso aqui é bastante interessante porque com uma única linha de código você faz essa mudança aqui na sua matriz. Então, você observa que essas operações com matrizes elas ficam muito mais. O código delas acaba ficando muito mais simples, muito mais compacto, tá? Do que se você fosse usar em outras linguagens. Então você tem lá funções para achar o maior valor. Então, tem a função para achar o maior valor aqui no. Eu posso passar aqui uma matriz, posso passar uma coluna para ela. Eu também posso achar aqui, ó, a posição onde o maior valor se encontra, certo? Então, eu posso achar aqui o índice aqui de qual coluna eu tenho aqui o maior valor. E aqui uma outra forma também alternativa de fazer essa mesma operação, tá? E outra forma alternativa é calcular a transposta, é só você colocar ali o ponto T, ele calcula a transposta, e para você calcular a inversa,
é esse comando aqui, tá vendo? Ó? A função numpy, álgebra linear, ponto .inv, e aí você calcula a inversa da matriz. Tem muito. Aqui função aqui para você criar uma matriz identidade, um comando identidade para você criar uma matriz identidade, tamanho 3x3. Aqui se eu quiser criar uma matriz de uns, tamanho 3x1, e aqui uma matriz de zeros de tamanho 1x3. Certo? Então aqui eu tenho, aqui é a minha matriz identidade, a matriz aqui, um vetor coluna, né, um vetor linha, e aí esse mesh grid, depois algumas funções de plot, elas usam esse mesh grid, tá? Ele faz só isso aqui, ó, só duplica, só replica o seu vetor aqui em várias linhas ou em várias colunas. Aqui só vocês olharem o código, vocês analisam ele e vocês entendem ele facilmente, tá? É, um outro comando, esse aqui, a gente vai precisar eles na próxima aula, é o comando de concatenação, tá? Então, olha só, se eu pego aquela minha matriz identidade e concateno com aquele meu vetor linha, tá certo? Eu posso criar aqui eu crio aqui uma nova matriz concatenando as duas. Aí eu posso concatenar tanto colocando aqui na linha de baixo, ou eu posso concatenar colocando na última coluna. Aí na última coluna eu passo esse argumento aqui, ó, eixo igual a 1. Então basicamente acho que é, tem, Eu não aguento. tem as outras funções da lista, se vocês quiserem conferir ele na lista. Então você tem ali os comandos que vão. Tá vendo aqueles comandos que eu pedi na lista? Você tem eles já implementados aqui, ó. Produto escalar, somatório, produtório. Então, algum desses comandos aí, se vocês quiserem estar utilizando, vocês podem estar usando eles aí para simplificar o código. Basicamente são esses aqui, tá? Todos aqui depois a gente vê média, desvio padrão, variância, depois a gente vê esses comandos. Mais para frente a gente vai precisar deles. Ok? Alguma dúvida aí, pessoal? Isso aqui é só uma sintaxe. Isso aqui é só para vocês terem a referência, tá? E depois a gente vai, na aula que vem, a gente vai estar usando algum desses comandos. Então, só vocês terem esses comandos como referência para vocês entenderem o que está acontecendo. Senão, vocês vai aparecer esses comandos aqui, argmáximo, esse de concatenação, vai acabar aparecendo aí nas próximas aulas. Então, é só mesmo para vocês começarem a familiarizar com eles para saber o que eles fazem. Aí isso aqui vocês vão ter que fazer. Isso aqui a gente vai ter que deixar uma lista que sem a lista vocês não vão conseguir. Só com a lista mesmo, para vocês conseguirem decorar aqui esses comandos todos, essas sintaxes aqui, vocês vão precisar fazer a lista aqui, que senão só aqui vocês não vão
Não vamos pegar os comandos. Beleza. Só alguma dúvida aí?